abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Olá pessoal, aqui é Dudu Ferreira. Eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre a palavra que eu tenho falado nesses dias e quero falar sobre céus abertos. Muitos falam sobre céus abertos, todo mundo gosta de céu limpo, céu claro, né? Mas poucos têm o verdadeiro, real entendimento sobre o que é céus abertos. E nada melhor que consultar a palavra sobre isso. Eu falei há pouco tempo numa mensagem aí que eu postei sobre a escada de Jacó, a visão que Jacó teve de uma escada que ligava o céu à terra, mas não expliquei muito bem sobre isso. E existe uma passagem no Novo Testamento, quando Jesus estava chamando seus discípulos, no finalzinho do capítulo 1 do Evangelho de João. Filipe, ele teve um encontro com um amigo dele chamado Natanael. Quando ele estava conversando, ele falou: encontramos aquele em quem Moisés e os profetas profetizaram, Jesus de Nazaré. Aí Natanael falou: de Nazaré? Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Toda vez que eu vejo esse versículo eu lembro de um episódio que aconteceu na minha vida. Eu moro em São Gonçalo, né? E alguns amigos do centro do Rio, lá do Rio, né? Às vezes a gente ia tocar e existe um trocadilho que o pessoal brinca, todo mundo que mora do lado de cada poço, ou seja, da Ponte Rio-Niterói, que é Niterói, São Gonçalo, e fala que os músicos que moram desse lado atravessam, né? Um trocadilho, ou seja, atravessa na música. E eu lembro uma vez eu vi essa brincadeira quando a gente foi num evento, me lembro onde era, e eu era um encontro de percussionista, e a gente chegou, a galera de São Gonçalo chegou, o pessoal que atravessa, tal, zoando assim. Aí a gente tocou, eram 3 percussionistas, e eu estava acompanhando junto com uma banda, um desses, que era de São Gonçalo. E quando a gente tocou, todo mundo tocou, e quando a gente tocou, assim, a galera tocou muito bem, né? E quando a gente desceu, o pessoal já mudou a reação, aquela brincadeira já mudou. Ficou até pedindo desculpa: a gente não saiu muito e tal. Então, pode vir alguma coisa boa de São Gonçalo? Eu sempre lembro, assim, é uma cidade que até alguns amigos meus sempre ficam brincando, né? Que é um lugar não muito bonito. Porém, Natanael falou a mesma coisa: pode vir alguma coisa de Nazaré? E quando ele estava falando, Jesus se aproxima e Jesus aborda ele. E ele aborda Natanael elogiando Natanael. Aí Natanael, ainda meio incrédulo, falou: ué, de onde você me conhece? Aí Jesus foi mais profundo. Jesus falou: eu te vi quando você estava debaixo lá daquela árvore, se não me engano, figueira. Eu vi o que você estava fazendo. Assim, a Bíblia não relata o que Jesus viu, o que era, mas a reação de Natanael mudou na hora. Ele falou: estou vendo que tu és mestre. Realmente, sim, ele quis dizer: realmente tu és o Cristo. Aí Jesus fala: só porque eu revelei e falei que eu vi o que você estava fazendo debaixo da figueira, você falou que eu sou o Cristo, coisas maiores verão. Ele falou: verás os céus abertos, anjos subindo e descendo. Então ele relata sobre essa escada também no Novo Testamento, confirmando o Antigo. Sempre o Novo Testamento confirma o Antigo. E interessante, assim, algumas coisas a gente tira desse texto. Primeiro, Deus vê tudo. A gente sabe que Deus vê tudo. As coisas boas, as coisas ruins que a gente faz. Mas independente de tudo, Deus, ele está sempre pronto e olhando para nós, esperando uma reação de nós. Porque, independente do que você fez nesses dias, o acesso que você tem a Deus deve ser o mesmo. Mas eu errei, eu tenho cometido falhas, eu tenho cometido pecados. Pode ter certeza, a melhor forma de você se livrar de algum vício, se livrar de algum pecado, é quando você chega perto de Deus. Não existe forma melhor do que você
E muitas vezes, quando a gente não está muito bem com Deus, entre aspas, né, a gente se afasta dele. E isso é uma coisa errada. Deus, ele quer que você se aproxime dele, independente do que você está fazendo, porque ele vê tudo. Ele está sempre vendo, não existe nada que fique escondido aos olhos de Deus. Ele vê as coisas boas, como eu falei, ele vê as coisas ruins. Provavelmente era alguma coisa boa que Natal estava fazendo pelo contexto lá. Mas é uma coisa que realmente era muito pessoal na vida dele. E Jesus revelou, tocou naquele ponto principal. E muitas vezes o Espírito Santo ele faz isso conosco, ele toca no nosso coração quando nós buscamos a Ele, quando nós encontramos com Ele. E esse encontro de Jesus com Natanael, com Filipe, nos ensina que Deus ele sempre está vendo. E o fato de Deus ver não faz muita diferença se nós não agirmos de acordo com, juntamente com Ele, com parceria com Ele. Nós somos cooperadores com Cristo, a Bíblia diz isso. Então nós cooperamos com Ele a partir do momento que nós nos encontramos com Ele. E não existe, depois da criação, não existe relato nenhum de algum milagre que aconteceu que não teve a cooperação com o homem. Você pode rodar a Bíblia. Depois que Adão e Eva foram gerados, não existe milagre nenhum que não houve uma participação do homem. Então, muitas vezes, Deus espera. Tem uma passagem que eu gosto muito, que fica em Apocalipse 2:9, que Jesus, né, fala lá naquela passagem, o próprio Jesus falando para o apóstolo João, ele fala: eu tenho visto a sua pobreza e as suas dificuldades, mas tu és rico. Interessante. Deus estava vendo e ele estava falando como que ele via aquela igreja, aquelas pessoas daquela igreja em especial. Ou seja, muitas vezes nós estamos em Cristo, nós recebemos a herança, que a Bíblia diz que nós temos uma herança, que nós temos um chamado, que nós temos o poder de Deus dentro de nós, mas muitas vezes nós não usufruímos. E Deus ele falou: eu tenho visto, mas não basta eu ver. Eu tenho visto a sua pobreza e eu tenho visto as suas dificuldades. Deus vê, sempre está vendo. Mas ele fala: mas tu és rico, ou seja, você tem que começar a enxergar e agir pela fé de acordo com o que a minha palavra diz. Ele fala: tu és rico. Eu tenho visto, parece uma contradição, mas tenho visto a sua pobreza e as suas dificuldades, mas tu és rico. O que quer dizer isso? Que nós temos que aprender a nos ver como Deus nos vê, como a Bíblia diz que nós somos. E quando o anjo de Deus sobe e desce, ele faz alguma coisa. Se ele vai para o céu, ele volta, certamente o que eles estão fazendo? Os anjos estão trazendo algo dos céus. Como que isso acontece? Essa ponte, quando nós temos um encontro com Jesus, com o Espírito Santo. E existem outras passagens, várias passagens na Bíblia que falam sobre os céus abertos. Em especial, eu gosto de Isaías 60. Isaías teve uma visão espiritual, a visão aberta. Deus abriu os olhos dele, ele viu, ele fala: a escuridão cobre os povos. Ele viu como se fosse uma nuvem, algo escuro. Ou seja, uma potestade que estava cobrindo. Ele fala: mas levanta-te, ergue-te e faz que a sua luz brilhe, que a sua luz raia, para que esses céus sejam rasgados. Como esse céu, quantas vezes na nossa vida parece que está com teto preto, né? Parece que está tudo fechado acima de nós. Como que isso vai mudar? O profeta Isaías, ele nos ensina pela revelação de Deus. Ele teve uma revelação e fala: deixa a sua luz brilhar, brilhe, raia a sua luz, levanta-se, se erga, se posicione. E existe eu quero fechar com uma passagem que também fala sobre isso, que é lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que fala que quando nós estamos com o nosso rosto descoberto, contemplando a glória de Deus, somos transformados em glória cada vez maior, segundo o seu Espírito em nós. Ou seja, a contemplação, o que significa contemplar? Adorar a Deus. Quando você está perto de Deus, as coisas começam a mudar. Como que eu me livro de um vício, de um pecado? Quando a Bíblia diz: considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Quanto mais perto de Deus, mais as coisas, os vícios, os pecados, as coisas ruins que muitas vezes nos perseguem,
que nós não queremos fazer muitas vezes, mas não conseguimos largar. Como que isso muda? Quando eu estou perto de Deus, vivo para Deus. Quanto mais perto de Deus, mais vai morrer a natureza pecaminosa, os vícios. Como eu posso me livrar? Eu falo isso de experiência própria. Deus, Ele me fez viver uma vida livre, de liberdade real, a partir do momento que eu comecei a ter uma vida diária de encontro com Deus, de busca com Deus. Quanto mais vivo para Deus, mais mortos estaremos com o pecado. E contemplando, como esse versículo fala, o versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 3, fala, quando nós contemplamos, contemplar o quê? Contemplar é adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, eu louvo a Ele. Ou seja, quando eu contemplo algo, eu elogio algo. Se eu contemplar uma obra de arte, um quadro bonito, ou uma paisagem, eu começo a elogiar, que paisagem linda, que quadro bonito. Quando você olha para sua namorada, para o seu namorado, você começa a elogiar, coisa linda, né? Sua esposa, seu marido, você elogia natural. Ou seja, louvor e adoração é algo que se funde quando nós estamos na presença de Deus. E quando nós contemplamos, a Bíblia diz que nós, com o rosto descoberto, o nosso rosto, ou seja, a revelação de Deus vem sobre nós e nós começamos a refletir a glória de Deus. E uma glória cada vez maior nós vivemos. Ou seja, como a luz de Deus vai refletir de nós e rasgar os céus? Quando eu contemplo a Deus, quando eu busco a Deus, a luz dele, o próprio Deus, eu começo a ver a imagem de Deus dentro de mim, a luz de Deus começa a raiar e começa a rasgar os céus. Se você tem vivido momentos de céu fechado, momentos que parece que nada está dando certo, que está dando tudo errado, nada acontece, provavelmente algo está acontecendo como Isaías viu, né? A escuridão cobrindo os povos, né? Ele viu a escuridão cobrindo os povos e Deus ele fala com ele, levanta-te, e Deus te diz, levanta-te, se posiciona. Como você se posiciona? Quando você entende, busca a palavra, quando você tem a revelação de Deus, daquilo que você é em Cristo, daquilo que você pode em Cristo, daquilo que você possui em Cristo. A revelação da palavra te mostra isso, você começa a se posicionar e contemplar a Deus, buscando a Ele em adoração, através do louvor. Aí sim o céu se abre. Bem, se você deseja o céu sorrindo, né? Céu aberto, esteja perto de Deus. Amém? Esse é o conselho que eu tenho para você. É algo que Deus tem feito comigo todos os dias e eu quero para todos vocês. Ok? Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.